Então vamos a Salmo 34, versículos de 1 a 10. Alguns salmos nos dão o privilégio de um pano de fundo. Além do autor do salmo, nem todos têm, embora a maioria sim, mas alguns nos dão um pano de fundo. Em que circunstâncias ocorreu a produção deste salmo? E aqui nós temos um pano de fundo muito interessante. Quando você vê aí na sua Bíblia, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este foi expulso, ele se foi. Isso não é dos editores da Bíblia. Isso é Bíblia pura. Ok? Então, agora, na minha versão, tem lá em cima, provai que o Senhor é bom. Aí não é Bíblia. Aí já foram os editores que colocaram. Tá? Mas quando tem esses avisos assim, antes, é bom sempre você checar, mas isso é Bíblia, está no texto sagrado. Ou seja, nós podemos afirmar quando Davi fez este salmo, ou nasceu pelo menos no coração dele, os dizeres deste salmo. Brevemente irei retomar pregações sobre Davi, que nós começamos a falar na escola dominical. Preguei, acho que só 2 mensagens sobre Davi. Parei, porque a escola dominical acabou de manhã, né, a pregação. E estou pensando em voltar, então, com as pregações a Davi e fazer mesmo uma série sobre a vida dele. Mas ainda é daqui a pouco tempo. Então, certamente vamos ver isto aqui, que é algo interessante, esquisito, que aconteceu com Davi. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. Então ele foi para Gate, que era uma cidade dos filisteus, a oeste de Israel. E lá ele não foi bem recebido pelo rei. Aqui chama Abimeleque, lá em 1 Samuel fala que o nome dele era Gati. Não é a mesma coisa, porque Abimeleque é um nome, como se fosse o rei, é um nome genérico. E Gati é o nome formal dele, e pessoal. Então, ele não foi bem recebido, ficou com medo, muito medo, como vemos no Salmo, muito medo de morrer. Porque disseram para o rei lá, está aí Davi, não é aquele que é rei de Israel, que não era. Rei era Saul, mas ele já era mais popular do que Saul. Não é esse que diz aí os 10 milhares para ele e para o rei só milhares. Não é esse aí que é mais famoso do que o rei. Aí o Abimeleque não gostou. E quando Davi soube, só teve uma saída para ele, que foi se fingir de doido. Ele ficou se agarrando nas portas lá e salivando, como se fosse completamente louco. E eu estive lendo que naquela época eles tinham medo de tocar em pessoas enlouquecidas desta forma, porque achavam que tinha alguma coisa maligna sobre eles e era do interesse dos deuses pagãos, deuses perversos, e quem tocasse o nome daquele poderia ser duramente castigado. Então foi uma forma de defesa, mais do que a gente pensa, que apenas se fingir de doido o faria, então, o isentaria de problemas, mas é mais do que só isso, né? É porque tinha um medo de mexer com ele. E o rei soube e se zangou,
Eu tenho um pouco maluco aqui no meu reino, para que vocês tragam esse daqui, tá? Não disse embora. Então Davi escapou. Mas nós nunca saberíamos o que se passou no coração dele se não fosse esse salmo. E tem vários salmos de Davi que nós sabemos que são de Davi. Eu cheguei até a pensar na série de Davi, se Deus me deu o privilégio de fazer, eu encaixar aqui e acolá algum salmo feito naquela ocasião da vida dele. Mas pode esticar muito, não sei, mas tem esse pensamento assim passou na minha cabeça. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Estou em Salmo 34 agora. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, nem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ouvir o bem? Refreia a tua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Nós vou tentar chegar no versículo 10, hoje, depois a gente conclui mais umas duas pregações. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a transmiti-la e que faça muito bem a nós esse ensino que vem das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nos versículos 1 e 2, ele focaliza no aspecto da adoração pessoal. A primeira frase dele poderia ser copiada, impressa e colocada no para-brisa do seu carro, na parede da sua casa. É um tipo da frase espetacular, ou lá no seu notebook, em algum lugar que você olha sempre. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Observe a ideia, versículo 2, eu quero continuar. Gloriar no Senhor a minha alma. Eu fui até o versículo 2 porque eu quero observar as duas palavras lábios e alma. Não estão aí por acaso. Romanos 10 e 9, uma passagem conhecidíssima, importante, que fala da salvação. Eu vou ler, já tenho aqui transcrito. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Coração e boca, mesma dupla de Davi lá no Salmo. Lábios, boca e alma.
coração. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 12, 34, porque a boca fala, não já sabe o resto, do que está cheio o coração. De novo. Então, essa dupla é muito forte. E importante que estejam presentes os dois elementos. Boca, língua, palavra, algo que sai, externo, e coração, dentro, íntimo. Duas coisas. E o crente deve estar sempre com o coração em Deus, para que o louvor saia naturalmente da sua boca e, mais ainda, saia da sua boca de uma maneira sincera. Porque a boca é traiçoeira. Porque os outros veem o que sai da boca. Então, o crente falar, ele pode falar o que ele quiser, ele pode cantar coisas lindas, ele pode falar. Você ouve o que ele está dizendo, mas ele falou coisas tão bonitas, não acredito, fulano. Não, mas você viu o que ele disse? Então, a ideia, o pensamento automático quase, é que a pessoa está falando algo coerente com o seu coração. Ah, muito bem, confira. Não tem no mundo quem confira. Não há. Porque você pode fingir à vontade pela sua boca, mas o seu coração é invisível. O que está dentro do seu pensamento, da sua mente, você não sabe. Então, Deus exige, claro, Ele sabe, e Ele exige o quê? O que o crente, qualquer pessoa, mas o crente que vai ouvir, né? O que o crente fala seja afinado, seja coerente com o que está no coração dele. Não está sentindo algo positivo para dizer, o coração está ruim, está amargurado, está com raiva, seja o que for, não diga. Esta é a ordem de Deus. Este é o princípio. Não diga. Mas convém dizer. Eu preciso dizer. Eu vou estar na frente de muitas pessoas, uma cerimônia importante, algo desse tipo. Eu dava meu testemunho na igreja e eu não sei qual é o contexto. Ou mesmo num colégio, ou num lugar qualquer. Não fale, não diga. Cale-se, mas não diga o que não está combinando com o seu coração. Já a primeira grande lição que Davi nos dá aqui. Observe ainda, todo o tempo, versículo 1, e sempre, ainda no versículo 1, logo depois, todo sempre, ou seja, continuamente. Adoração a Deus é direta. Nós precisamos estar aqui para adorar a Deus no domingo? Sim e não. Pela adoração em si, não precisamos. Porque você pode adorar a Deus em casa, todo o seu coração. E sim, porque Ele mandou que os crentes se reunissem e cantassem juntos. E Ele se agrada com a adoração conjunta, não só com a sua adoração, a minha, cada um individualmente em casa, Ele se agrada, mas além disso, Ele se agrada também de uma adoração conjunta, a igreja reunida. E muito poderíamos falar dos benefícios que traz isso, mas eu não vou nem comentar. Apenas então fica, precisamos vir aqui, sim, porque é o que se espera do crente. Não deixeis de vos congregar. Lá em Hebreu diz claramente isso, para estar junto. E os dons são exercidos na igreja. Não tem sentido um crente à parte de uma igreja, porque ele não vai adorar a Deus sem estar na igreja. Não, não é assim não. Pode adorar a Deus sim,
Não é por isso que não tem sentido ele não ter uma igreja. Não é por isso, é por outro motivo. Não pela impossibilidade de ele adorar pessoalmente a Deus. Ele pode adorar a igreja, a cama dele. Mas é por outro aspecto da adoração coletiva faz com que ele perca, faz que se vá o sentido para ele ser um crente fiel a Deus. Não está sendo porque ele precisa do outro aspecto. Muito bem. Davi, então, mostra que a adoração a Deus é contínua. Então, tchau, boa noite, irmãos. E agora até quarta-feira, se você vem nas quartas-feiras, então até domingo. E pronto. Em casa, talvez, um tempo para você orar, um tempo para você ler as Escrituras, adorar a Deus de maneira pessoal, boa, concentrada. Ótimo, tudo bem. Aí você já adorou a Deus ali, da sua oração de 15 minutos, 30 no meu caso. Pronto. Aí vai para o trabalho, aí vai trabalhar, vai ganhar o pão com o suor do rosto. Aí pronto, aí vai o mundo nesse sentido, né? No sentido ruim, é no sentido mesmo de ter que trabalhar lá fora para ganhar o seu pão. É outra história. Aí, dia seguinte, de novo, 15 minutos, né? Se você tem uma certa disciplina, 15 minutos orando, 15 minutos lendo a Bíblia, não sei, então, não é assim não. Quando você sai de casa depois de ler sua Bíblia, depois de orar, depois de adorar a Deus, você vai pegar o ônibus, ou o carro, ou a moto, ou seja o que for, mesmo, absolutamente no mesmo espírito de adoração. Não desliga com um clique, não. Aí amanhã eu ligo de novo. Aí, pô, eu acabei de orar e tal, e ligo o clique, depois ligo de novo. É contínua, todo o sempre. É assim que eu entendo que o apóstolo Paulo nos manda: orai sem cessar. Não é que o crente vai ficar o dia todo orando, não tem nem tempo para trabalhar mais, de tanto orar o dia inteirinho. Não é isso. Mas é algo contínuo. O seu espírito está em contato com Deus continuamente, sem parar, automaticamente. Automaticamente, num certo sentido, que é algo que deve ser buscado e exercitado. Mas, observe duas expressões ao lado da outra, todo o tempo e sempre. Aí no versículo 2, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Por quê? Ele vai bendizer o Senhor. O seu louvor estará nos seus lábios. Vai deixar isso patente. Para quem quiser ouvir. Pois está bem. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. E como é que ele sabe? Que é só os humildes que ouvirão. E os outros não são humildes, os arrogantes. Ele usou dois verbos, né? Ele usou só o verbo ouvir. Ouvir e se alegrarão. Os arrogantes, preconceituosos, orgulhosos, cheios de si, não celebrar coisa nenhuma. Um crente que está feliz da vida, louvando a Deus, falando em Deus, mostrando pela boca o que o coração está mandando ele dizer, louvando o Senhor, louvando o Senhor. Para de importunar. Então ele vai lá dizendo, quem vai se alegrar disso aqui. Ouvir, todos podem até ouvir, até mandar ele calar a boca, né? Mas ouvir, todos poderão ouvir isso aí. Mas se alegrarão os humildes. Isso é muito, muito bom. Muito gostoso de ver. Na versão corrigida, a palavra é mansos, em vez de humildes. Não vou falar muito da diferença entre um e outro. Mas esses vão ser os que ouvirão. Você próprio deve saber muito bem, eu sei, o que é ouvir de Deus antes da conversão. E, pelo menos enquanto estava muito endurecido. Houve um período, né? Todos passaram por isso, em que do endurecimento passou para um trabalho espiritual, um trabalho do Espírito Santo, de amolecimento gradual, às vezes muito lento no coração de um,
final deste amolecimento, realmente o coração amolece total e recebe uma fé de Deus, e exerce essa fé em Cristo, e ali está um novo salvo em Jesus Cristo. Mas, antes do endurecimento, não tinha graça de ouvir falar de Deus, de Jesus Cristo. Podia até ouvir um debochado nem nada, muitos fazem isso, mas nem todos. Talvez você não fazia isso antes. Para se alegrar com isso, não tinha graça. Aliás, muitas vezes é o contrário. Porque o nome de Deus, quando falado de maneira correta, o nome de Cristo, ele pode gerar nas pessoas uma reação, como aquele que está fazendo algo escuro, como diz João, e chega a luz. Não quer, ele corre para os buracos, ele corre para se esconder da luz. Então, é normal que alguém duro, endurecido, quando ouve falar da luz, Jesus Cristo, do Evangelho, ele nem quer sair buscando aonde se esconder. Versículo 3. Lembra que eu falei da oração pessoal de Davi? Agora, na oração conjunta. Engrandecei o Senhor comigo. Olha só, Davi passa do individual para o coletivo. Exatamente o que a gente estava comentando. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi está tão alegre que ele não se contenta em louvar a Deus sozinho. Lembra que eu disse que tem sentido o crente adorar sozinho? Tem por um lado, porque ele pode adorar individualmente. Não tem pelo outro, ou seja, o aspecto de cantarem a uma, ou seja, como se fosse um só, que é exatamente o que uma congregação faz quando está reunida cantando uma só música. Então são dezenas, centenas, pode ser milhares de vozes cantando a mesma coisa e louvando com as mesmas palavras. Não vou dizer do mesmo jeito que o louvor nasce no coração. Eu não vou dizer que numa plateia muitas pessoas estão louvando com o mesmo coração. Mas vamos supor que estão louvando um pouco com o coração sincero, sim. Então é uma adoração ali como se fosse um só. Mais, outros menos, quentes, concentrados, estão louvando a Deus. E a letra é a mesma. Então Davi diz assim: eu não aguento louvar a Deus sozinho. Então eu ficar em casa só e ter minha vida de crente sozinho, não aguento. Claro, na época lá não era igreja, né? Como a nossa aqui. Mas tinha a assembleia deles, tinha a reunião deles, diferente, mas tinha. Tanto é que ele proclama: venham louvar comigo. Você já se sentiu como Davi? Tão alegre com Deus que convida os outros para louvarem com você? Ou pelo menos as pessoas que têm chegado até você, convidando para você louvar a Deus junto com ela, com elas, isso é uma coisa agradável a você? É óbvio que isso aponta diretamente para o quê? Fazer alguns na igreja, porque é onde os crentes estão juntos. Então, se o crente ele não tem prazer em estar com os outros cantando e louvando ao mesmo Deus, tem algo que não está saudável no coração daquele crente. E mesmo que ele esteja presente, eu comentei, a boca falando lá, mas o coração longe, não adianta, não é bom. Então procure se policiar nisso e realmente checar. Você valoriza estar com os irmãos, louvando a Deus no mesmo momento, na mesma hora, porque é evidente que é o que Davi estava querendo fazer, convidando os outros: louve comigo, bom demais. Versículos 4 e 6 tratam da proteção quando solicitado. Vocês parecem bem com 4. 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. 6.
Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então, observe os pares de verbos aqui. Busquei e acolheu. Me acolheu, livrou. Aí lá na frente ele diz, este aflito, ele próprio, né? Clamou. E Deus ouviu e o livrou. Então, claramente, aqui o que se percebe é um pedido de ajuda e a devida resposta de Deus. Aqui não está tratando da proteção que Deus dá de uma maneira geral aos crentes, ao cuidado que ele tem conosco, Cristo como pastor, Deus como Pai, todos nós. Muitas passagens falam nisso, talvez até o próprio Salmo lá na frente. Mas aqui, o que está em foco, é importante a gente não perder o foco das palavras da Bíblia em lugar nenhum, é que ele pede e Deus dá. Ele busca e Deus acolhe. Está sentindo oprimido? Pede socorro, Deus o livra daquela opressão. Isso que ele está dizendo aqui. E, aliás, os salmos estão cheios de passagens assim, em que o salmista pede, ou o fiel, ou o justo, todos são sinônimos aí de salmos, eles pedem e Deus livra. Por trás deste testemunho muito bonito, eu entendo que Davi encoraja. Busque também, peça também, clame também. Porque é muito gostoso. Acho que todos já passamos por essa experiência de buscar e ser atendido. Fico na dúvida se eu abro um parênteses aqui, que eu perdi longe dele, porque é um dos problemas maiores, grandes da vida cristã. Isso aqui que eu estou tocando, e que, pela falta de entendimento, muitos salmos podem parecer esquisitos, prometendo coisas que não são cumpridas. De tudo Deus me livra, de tudo, nenhum bem virá, nenhum mal virá aquele que ama ao Senhor, mal nenhum virá. Ué, essa não é a experiência de nenhum de nós. Nenhum, zero. Um santo de Deus, um crente que não tenha um problema, uma dificuldade, aí vem aqui e promete que nenhum mal virá sobre o justo, o calor não vem sobre ele, o frio não vem sobre ele. Que história é essa? O crente não tem frio? Rapaz, ter morrido muito crente neste mundo de frio, de calor, de explosão, do fogo. Simplesmente, o que está dizendo é que o justo é alvo da atenção de Deus. E Deus se agrada em protegê-lo de uma maneira natural, de uma maneira normal, no percurso da vida dele. Deus tem esse prazer e Deus tem o poder de protegê-lo de toda e qualquer forma imaginável quando ele quer. Mas a vida embaixo do sol não é composta só de um lado. Pelo contrário, tem um outro lado, ou talvez várias facetas, incluindo aí, claro, o sofrimento que adveio sobre a raça humana por causa do pecado de Adão e que até os crentes são sujeitos também. Então, sofrimentos por causa do pecado nosso, sofrimentos que não tem nada a ver com o pecado nosso, mas tem como lições que vêm do alto. Deus usa o sofrimento para edificar. Então, tem sofrimento, sim. Claro que tem. Mas nós pertencemos a um Pai que normalmente ele se alegra e gosta de proteger os seus filhos em qualquer situação e os livra sempre que deseja. Tira do meio dos leões, tira de uma fogueira enorme,
conhecemos muitos milagres assim. Ele tira quando ele quer. Quando ele quer. Então, isso é muito importante. E o que eu falo com essas passagens todas? De graças a Deus que você tem como Pai, um Deus com esse poder, com esse interesse em você e que só quer o seu bem. Muitas vezes o Pai, né, ajuda muito a pensar no Pai humano, para entender melhor o Pai divino. Às vezes o Pai aqui faz algo com o filho que não vai ser agradável, o filho vai ser difícil, inclusive disciplina, o filho vai chorar, mas aquilo é amor. Pai, tu me disse que tu me ama, disse. Tu me disse que tu vai me proteger sempre. Claro, estou aqui para proteger. Eu morro por você. Como é que, em vez de tu vem me proteger do bandido, tu faz tu mesmo, me dá uma palmada? Tu é o meu agressor. Que proteção fajuta é essa? Aí o pai vai chamar e vai tentar explicar, não sei se vai conseguir, depende do tamanho do menino, dizer, peraí, não tem nada a ver com a outra e tal. É isso. Então a gente sabe explicar isso humanamente falando. Qualquer pai vai saber explicar. O fato de eu estar lhe dando aqui uma pisa, uma repressão, um carão, um castigo, ou mesmo uma palmada, uma vara, isso não significa que não há amor, vontade de ajudar e de sim me proteger. E quando eu estou lhe educando, eu estou lhe protegendo sim para o futuro e tal. E aí vai. Né? Agora a gente sabe explicar isso com o Pai terreno. E com o Pai eterno, quando lê o livro de Salmos, chega em passagem assim, a gente fica assim, meio desconfortável, quase desconfiado. É isso, a explicação é esta. E é extremamente gostoso você entender que Deus lhe ama, lhe quer, lhe protege do fogo, do frio, da chuva, de tudo, sempre que Ele quiser. Versículo 5. Contemplai-me e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Talvez a palavra vexame não seja bem traduzida, não sei nem como é que está na sua versão, mas significa vergonha. Okay? Você será envergonhado, confuso. Você não vai ficar envergonhado ou confuso, de alguma maneira desconfortável. É mais ou menos esse o sentido da palavra aqui, vexame. Na versão corrigida tem o verbo do passado, mas quando tem a mesma lição não é o caso. Então, iluminado, estampando alegria a receber um pouco da glória de Deus. Contemplai-o e sereis iluminados. Pastor, onde é que eu vou contemplar Deus? Me diga o monte que eu vou subir, no lugar do Monte Sinai, e vou ver fisicamente a glória de Deus lá, a ponto de quando eu sair de lá, o meu rosto está fisicamente brilhando, como aconteceu com Moisés. Assim é fácil. Contemplar Deus, fácil e absolutamente maravilhoso. Me diga aí. Não pela minha resposta, porque se é a resposta dele, vai todo mundo para lá, vai ser um ponto de turismo, vai ter foto para vender, vai ter tudo mentira. Ou seja, essa contemplação aqui, ela é espiritual, mental, espiritual. Mas não significa que o fato de não podermos fazer como Moisés fez, e Moisés foi o único nisto. Logo, então, não nos está aberta a possibilidade de contemplar Deus. Que conversa é essa? O Espírito de Deus não habita no céu? E Ele não lhe ilumina? E Ele não abre a sua mente, o seu espírito, para entender coisas que antes você não entendia? Para gozar de verdades que antes você nem cria? Ele faz um trabalho espetacular dentro de nós. Nos dá poder para nos achegarmos ao trono da graça, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós realmente somos investidos de muito poder espiritual, mas nós não usamos, muitas vezes, esse poder. E entre esses está de contemplar a Deus.
na sua alma, no seu espírito. Pastor de olho fechado, Alberto. Escolha, meu irmão. Olhando para a parede, olhando para o chão. Escolha. Porque não é o caso aqui dos seus olhos físicos. Será que se botar uma música bem calminha? Será que ajuda? Sei, se lhe ajudar, ouça a música bem calminha. Porque é físico. Mas essas coisas assim, muito materiais, muito que mexem com os nossos sentidos físicos, uma hora dessa aqui, vale pouco. Agora, é claro que nós vamos buscar um lugar que é Jesus se retirava de entre os seus apóstolos, lembra? E orar quieto. Sim. Então, há quietude. É necessário quietude, mas praticamente para aí um aspecto de alguma providência ao seu redor, circunstancial, e dali para frente vai ser seu espírito, sua mente, sua oração e o seu contato com Deus, que aí cada um tem o seu, mas tem. Então Paulo nos ensina aqui, eu vou dar aqui um caminho aqui de 3 passos para você aprender a contemplar Deus bem direitinho. Não é assim não. Agora, o curioso é que ele diz aqui, contemplai e sereis iluminados. Maravilha ser iluminado por Deus, porque aí vem o fato de Deus nos iluminar, porque nós o contemplamos, é de lá para cá. A contemplação nossa, óbvio, é daqui para lá, é de nós para Deus. Mas nós não estamos adorando uma pedra, nem estamos adorando uma força. Estamos adorando uma pessoa. E eu uso essa palavra constrangido, porque não tenho outra para dizer. Aí nós dizemos assim, bota o P maiúsculo para ver se ajuda. Né? Porque nós estamos acostumados com pessoa, você, eu, será maneira de comparar Deus, mas não tem jeito. Então, talvez seja melhor dizer, você está se dirigindo ao ser pessoal. Talvez seja até melhor para não confundir com uma pessoa humana aqui, como nós somos. Mas está se dirigindo a um Deus pessoal. Quando você fala com Ele, pensa nele, ora a Ele, falando, sem falar, só pensando, deitado no chão, de joelho, deitado numa rede, é com você. E de lá para cá, Moisés via a glória de Deus. A consequência natural disto é que aquela glória, agora no sentido mais físico, que é onde nós vivemos, e só tinha uma maneira do povo ver a face de Moisés alterada, depois de ter visto a Deus pessoalmente. A maneira física. Não viu o coração de Moisés vibrando por ter falado com Deus, que com certeza estava. Mas ninguém ia enxergar isso. Então Deus providenciou para a forma de Deus retribuir o seu retorno para Moisés foi transmitir a ele uma luz física. O rosto dele brilhava. Glória com glória. Agora aqui, glória invisível, invisível quando ele quer, e aqui, visível. Era já com um homem, com Moisés, não tinha jeito. Ainda mais, era desvanecia, né? Um pouco tempo ia. Mas, é o mesmo padrão. Quer ser iluminado por Deus? É gostoso ser iluminado por Deus? É gostoso entender as coisas de Deus? É gostoso vibrar com as coisas de Deus? Isso é iluminação, gente. Isso é resultado de iluminação. Deus nos ilumina desta forma.
Não fisicamente, eu nunca vi ninguém chegar na igreja com o rosto brilhando, porque esteve de uma maneira muito especial na presença de Deus durante aquela tarde, ou aquele dia, ou coisa assim. Se Deus quiser fazer isso, Ele fará, claro, como fez com Moisés, mas não há necessidade. Resultado, ninguém sabe. Eu não sei. Como você está iluminado dentro de você, porque você contemplou a Deus. Mas você sabe. Você sabe. E na realidade a gente acaba sabendo indiretamente pelo comportamento do crente, pelas palavras do crente, pelas atitudes do crente. Então acaba vendo mais ou menos aqueles que contemplam a Deus normalmente como uma rotina de vida e os outros demais. Então, é muito gostoso ser iluminado e entender as coisas do alto, mas tem que contemplar. Tem que contemplar. Moisés, quanto eu te dou para tu me passar um pouco desta iluminação aí? Eu também quero ser iluminado. Acho bacana essa tua iluminação aí. É bacana, Deus. Como é que tu conseguir ser isso? Deus, contemplando Deus. Pois é, eu também quero. Eu vou contemplar Deus também. É uma maneira de eu dizer, porque nem todos eram permitidos subir no Monte Sinai. Não é tão simples assim. Dizendo que isso é uma imaginação. Mas o que eu quero dizer é que tem que contemplar para ser iluminado. Não sei, eu tenho receio e pena, né? De uma geração tão rápida, tão imediatista nas coisas, que você nem se entende o que é contemplar a Deus. Talvez isso até interessante, uma pessoa de escola dominical que está me ouvindo, de repente guarda essa ideia aí. Um dia deu um curso na escola dominical sobre como. Eu não gosto de como contemplar, não, peça um manualzinho. Né? Não, então diga assim: contemplando a Deus. O que é contemplar a Deus? O que a Bíblia diz sobre contemplar a Deus? Que seria espetacular. Versículo 7. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Famosíssimo esse versículo, né? Quem é o anjo do Senhor aqui? Tudo indica que é o próprio Deus, porque há essa expressão em várias outras passagens da Bíblia, do Velho Testamento especialmente. E alguns vão além e dizem, não é só porque é o próprio Deus. Sim, mas na realidade devia ser um Deus Filho no estado pré-encarnado. Não vou chamar ainda de Jesus Cristo, porque não existia Jesus no sentido humano. Jesus de Nazaré tinha nascido. Então não era Jesus, na realidade. Tinha que ser Jesus no seu, antes dele se encarnar. Então, é melhor dizer o Verbo de Deus. Aí vai, é o título divino dele, ou a segunda pessoa da Trindade. Sim. Ou o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Seja como for, alguns acham que era Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Sim, no seu estado pré-encarnado. Pode ser. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Uma ação objetiva. O anjo não fica só, ou o próprio Deus, ou Cristo, não fica só no acampar. Ele livra. Tem um efeito prático. Não preciso mais explicar o que eu acabei de dizer, da questão de dizer, ele acampa e livra. E por que eu fui preso um ano? Toda essa história toda já acabei de explicar, não preciso mais. Ok? Então, o importante é você crer que Deus o livra quando e como Ele quer. Cai muito aí, sabe o quê? É o motivo para você se assustar e os apavorados. Porque Ele nos livra quando Ele quer. E se Ele não quer, é para o nosso bem também. Embora seja o nosso bem, sofrido. Dores e tudo mais faz parte, já expliquei.
Mas isso não é normal, não é nem a rotina. Passar o tempo todo o tempo todo sendo disciplinados pelo Pai Celeste por causa dos nossos pecados, o tempo todo sendo provados, direto. Não. Agora, é impossível descrever a frequência com que isso ocorre sobre nós. Mas o que eu quero dizer é que está valendo. Toda essa afirmação nos Salmos, aqui, agora, de que Deus livre, de que Deus ajuda, está valendo. Via de regra, está valendo. Eu acho, inclusive, que nós não temos ideia da quantidade de vezes que Deus já livrou, e nós não sabemos. Pelos seus anjos, Ele próprio, o anjo de Deus, os seus anjos. A Bíblia fala nos nossos anjos, nos seus anjos. É como se Deus tivesse anjos para... Como não? Deus tem anjos para nos ajudar. São espíritos ministradores e enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus. Então, Ele envia anjos para nos ajudar, envia. Mas, pastor, o anjo que me ajuda, eu tenho um anjo que ajuda o outro irmão, perguntando de outra forma, eu tenho um anjo meu digo, não de sua propriedade, mas que me atende e me serve pessoalmente, o anjo da guarda, pronto. Todo mundo conhece desde o berço essa expressão, embora em outros contextos. Pode ser que sim, que exista um anjo, ou vários anjos designados para lhe servir especificamente. De arrepiar, né? Se de fato isso existe. Né? Agora, se de fato isso existe, é o detalhe de anjos especificamente convocados para lhe servir. Que os anjos são enviados para o bem, a favor e o serviço dos crentes, isso não é assim, não. Está aí. Então você é protegido por anjos? Sim, nós somos. Não sabemos a frequência, não sabemos a quantidade de anjos, não sabemos em que situações, mas a Bíblia fala tanto e tanto que Deus livra os seus, ajuda os seus, socorre quando é solicitado. É porque Ele faz. E às vezes a gente se prende tanto nas exceções, do outro lado das coisas, que perde o privilégio de se alegrar extremamente com isso. Eu sou um homem ou mulher, uma pessoa muito protegida. Eu tenho a certeza. Como é que você sabe? Porque os anjos são enviados para servir os crentes. Eu sou crente. Então pode ter certeza. E Davi pediu e Deus atendia. Eu vou pedir e Deus não vai atender? Por que não? E Deus disse que tem prazer em atender. Então Ele atende. Talvez você peça pouco ou peça mal. Jesus disse que nós não sabemos orar como convém, de vergonha. Nem pedir nós sabemos. Eu quero terminar. Pois é, vou terminar de um. E terminar o que eu tenho aqui para dizer ainda, que é do versículo 8 até o 10. Mas vou terminar agora. Não quero estender muito minha explicação. Então, eu disse que ia começar do 11 para frente, então a gente começa do 8 para frente. Eu disse que ia ter mais 2 pregações, de repente são 3. Eu não sei. Vocês têm algum compromisso? Porque eu não tenho. Então, vamos em frente. Que Deus nos abençoe e que essas coisas fiquem em nossos corações para buscar a Deus, pedir a Deus, contemplar a Deus, louvar a Deus individualmente, todo o tempo, continuamente. Louvar a Deus com os irmãos, venha se reunir. Olha, parece coisa de pastor enjoado, chato, né? Parece. Vem para os cultos estão vazios, quase ninguém vem, quarta-feira vem pouco, gente, isso. Pastorzinho, não para de ficar lá. Pode até ser bem coisa do pastor mesmo, porque está na missão dele convocar e incentivar os irmãos aí. Mas, pessoal, deve ser o contrário, deve ter a briga para entrar ali, para ficar nos primeiros lugares.
devia ter, não ter mais lugar naquela sala do culto de oração. Vai me dar um problema grande, vai me o pastor Alves, o que vamos fazer agora? Não vamos fazer aqui, vamos fazer lá no meio, e chegou perto. Alguns meses atrás chegou perto. Quase não cabia mais lá. Aí esvazia. Aí depois enche de novo. Não me perguntem por quê. Mas é porque Deus varia, eu acho, com você, na sua cabeça, Deus varia. Deus às vezes está bom, Deus às vezes não está bom. Eu não sei, estou sendo altamente irônico, mas benignamente irônico, eu acho, mas sabe quem é que varia? Você. E se não varia, às vezes é até pior, porque não varia lá embaixo. Porque se você varia, pelo menos tem uns pontos altos de querer contemplar a Deus para ser iluminado, pelo menos. Não é, não, pastor, eu não gosto de constância comigo, não. Eu sou a constante. Olha, lá embaixo. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas, levar a sério essas coisas e aprendermos a te agradar mais, a te buscar mais, a te contemplar mais, para ser mais iluminados. Começando pelo nosso próprio coração, nossa mente, nosso espírito alegre, vontade de pular, pelo efeito da iluminação. E não vai ficar só dentro de nós, não. Isso vai naturalmente refletir, como refletir em Moisés, não exatamente como, mas refletir, se não fisicamente no nosso rosto, vai refletir nas nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes para com os irmãos e para com os não-irmãos, para com os nossos semelhantes. Nos abençoe, te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.